Oração sagrada a São Bento para expor e afastar todo o mal com a fé transformadora de Deus. No terceiro ano de Joaquim, em meio a um tempo de crises e revelações sombrias, as terras de Judá estavam garbadas de angústia. As sombras do medo assolavam o povo de Deus, e muitos, desiludidos, afastavam-se das promessas sagradas. O rei Davi, ungido por Deus e conhecido como um homem segundo seu coração, navegava em tempestades, as ameaças de Saul, os pedidos de um povo desesperado. Uma noite, quando os ventos uivavam como lamentos, Davi se retirou para sua tenda, onde o silêncio ressoava como um grito. Com as mãos erguidas aos céus, ele clamou ao Senhor, buscando refúgio e segurança. Senhor, escuta meu clamor. Lembra-te do teu servo. Ele exclamou. Ao citar as palavras do profeta Samuel, Davi lembrava-se das promessas feitas a ele seria um grande rei, não apenas em poder, mas em fé. As lágrimas escorriam por seu rosto enquanto se via novamente como um jovem pastor, escolhido para guiar o rebanho de Deus. Em seu clamor, ele buscava não apenas auxílio, mas um modo de reacender a esperança em sua terra consumida pela incerteza. Busquei ao Senhor, e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus medos, ele repetiu fervorosamente. Essas palavras ecoaram nos sopros da noite, e a presença do Altíssimo parecia deslizar sobre as montanhas ao redor. Quando a voz de Davi subiu em clamor, corações aflitos começaram a se aproximar de sua tenda. Figuras como a corajosa rainha Esther e o libertador Moisés surgiam em sua mente. O exemplo de Esther, que arriscara tudo por seu povo, e a fé de Moisés, que acreditou que o Senhor libertaria os israelitas, revigoraram a alma de Davi. Ele instou a todos a se unirem em oração, convencido de que juntos poderiam expor e afastar as forças malignas que os ameaçavam. À medida que os israelitas se uniam em torno da tenda, um novo fervor espiritual despertava. As crianças antes aterrorizadas começavam a entoar louvores, e os lares se reuniam em oração. Davi, observando a transformação, decidiu focar não somente nos inimigos visíveis, mas também nos males invisíveis que permeavam os corações. Ele começou a compor salmos que falavam de esperança, restauração e a certeza de que o Senhor lutaria suas batalhas. Contudo, a sombra do mal não ficava inerte. Mensagens de traição e discórdia corroíam as recém-formadas alianças. A tensão crescia, e Davi sabia que a oração, combinada com a ação, seria crucial para a vitória. Ele se sentia pressionado, mas não desanimado, pois a urgência e fé cresciam em seu coração. Com a certeza de que a força de Deus era maior do que qualquer adversidade, ele se ergueu, determinado a enfrentar o mal. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. O que Davi não sabia era que as forças que se opunham a ele estavam se consolidando, e a maior batalha estava prestes a ser travada. O que Deus tinha reservado para aqueles tempos de crise e como seus planos se desenrolariam, ainda permanecia oculto nas brumas do futuro. A cada dia, Davi e seu povo se preparavam para um conflito que definiria o destino de Judá e a realização das promessas divinas. Naquela madrugada, enquanto as estrelas ainda brilhavam como olhos atentos no céu, uma nuvem escura se aproximava de Judá. O vento trazia consigo rumores de que os filisteus, vendo a fragilidade de Judá, se preparavam para atacar. Davi, em sua tenda, acordou abatido, seu espírito angustiado pelas visões de guerra que o assaltavam. Ele levantou-se, e sobre sua mesa estavam os salmos que compusera na noite anterior, palavras de esperança que agora pareciam ecoar em um deserto de desespero. O sol começou a erguer-se gradualmente, iluminando as montanhas ao longe, e Davi se lembrou da promessa que Deus havia feito a ele: eu estarei contigo onde quer que fores. Josué 1:9. Com um coração carregado de incerteza, ele decidiu convocar seus guerreiros e a nação para uma reunião urgente. Seria uma manhã significativa,
a todos lhes seria lembrado o poder e a fidelidade de Deus. Homens de Judá! Davi começou, sua voz imponente preenchendo o ar fresco da manhã. Hoje nos encontramos em um precipício, em um momento decisivo para nossa terra. Mas não devemos temer, pois a batalha não é nossa, mas do Senhor. Ele citou os relatos de como Deus havia lutado por Israel em batalhas passadas, lembrando-lhes de Gideão e os 300 valentes que derrotaram um exército numeroso apenas com a fé e a ação de Deus. Enquanto Davi falava, um murmúrio de coragem começou a se alastrar entre os presentes. Cada guerreiro se recordava de suas vitórias passadas e do Deus que prometera ser seu protetor. Mas, entre eles, havia um homem que se destacava, Joabe, o comandante dos exércitos de Davi. Com os olhos ardendo de determinação, Joabe propôs: vamos fazer um ato de fé. Que cada homem tome uma pedra como símbolo de nossa união e de nossa confiança em Deus. Assim, com a orientação de Davi, todo o povo formou uma grande linha, cada um segurando uma pedra, um símbolo de aliança e fé diante do Senhor. Em comunhão, eles ergueram suas vozes em oração, clamando pela proteção divina sobre Judá e pedindo que Deus os guiasse na luta que se aproximava. Enquanto oravam, uma densa nuvem de fumaça começou a se formar no horizonte. Era a tropa filisteia, marchando ferozmente em sua direção. O medo sussurrava nos corações dos que estavam ali reunidos, mas as palavras de Davi ecoaram no espírito do povo. Lembrem-se de que o nosso Deus é um Deus de guerra, seu braço é forte e seu poder é imensurável. Assim que os filisteus se aproximaram, um estrondo ressoou no céu, um sinal sobrenatural que fez os filisteus pararem em seu avanço. Era como se o próprio céu estivesse respondendo à fervorosa oração do povo. Davi, percebendo a mudança, encheu-se de coragem. Ele estava prestes a dar o comando para a batalha, mas algo misterioso começou a acontecer. O vento lá fora tornou-se um turbilhão, e gritos aterradores se ergueram entre as fileiras inimigas. O que Davi não sabia era que Deus estava já espalhando a confusão entre os filisteus, fazendo-os lutar entre si. Ele observou maravilhado enquanto o Senhor lutava a sua batalha. Assim, em meio ao caos, o homem segundo o coração de Deus se lembrou dos salmos que havia escrito sobre a proteção e fidelidade do Altíssimo. Mas, ao longo daquele dia, uma sombra de traição pairava sobre Judá. Um dos seus aliados mais próximos, Absalão, seu filho, estava maquinando algo ainda mais sinistro. Enquanto Davi dirigia seu povo à vitória, Absalão se preparava para trazer divisão em meio à vitória de Deus, sem que Davi soubesse. O que está prestes a se revelar, ponderou Davi, pode muito bem ser a verdadeira prova da fé que temos que sustentar neste tempo. As promessas de Deus na vida de Davi estavam prestes a ser testadas de forma que ele nunca poderia imaginar, e a sombra de seu próprio filho encobria o futuro, tornando a vitória incerta. A história do povo de Judá ainda não chegará ao seu desfecho. O grande conflito, tanto exterior como interior, estava apenas começando e a batalha pela alma de Judá tornava-se mais tenebrosa e complexa, um eco das promessas e profecias que ainda estavam por se cumprir. Afinal, a verdadeira luta estava nas sombras, e o caminho que Davi trilharia se entrelaçaria com os desígnios soberanos de Deus, que se revelariam de forma surpreendente nos dias que viriam. Davi observava a batalha desenrolar-se diante de seus olhos, um espetáculo de confusão e terror entre os filisteus. Ele não podia deixar de sentir a presença do Altíssimo ao seu lado, como uma muralha de proteção ao seu povo. Entretanto, uma inquietação se aninhava em seu coração. A vitória fisicamente próxima não poderia silenciar o peso que sentia pelo levante traiçoeiro de seu filho. Enquanto gritos ressoavam pela valha, Davi dirigiu seu olhar para o céu, orando silenciosamente: Senhor, guia-me em meio a essa tempestade. Revele-me o que está oculto por trás das sombras. Os ventos continuavam a tocar as armaduras de seus guerreiros, e o som da batalha formava uma sinfonia de clamor e desesperança. No meio do tumulto, um soldado correu até Davi, seu rosto coberto de suor. Meu rei, ele exclamou, os filisteus estão em desordem, mas há rumores de que Absalão está se juntando a eles com um grupo de rebeldes de Israel. Um arrepio percorreu a espinha de Davi. Seu filho traidor, Abacuque, profetizou que o Senhor ergueria um forte contra os traidores dentro de Israel, mas agora Davi se deparava com a amarga realidade dessa profecia.
A traição vinha de onde menos esperava, e isso tornava gritar "O Senhor é meu pastor" mais difícil do que nunca. Salmo 23:1. Reúna os homens leais. Precisamos proteger Judá de todos os lados. Davi gritou, sua voz ecoando entre os rumores de guerra. Um resquício de coragem emergiu em seus soldados, a unidade forjando-se sob a pressão do fogo da provação. Enquanto se preparavam para enfrentar o inimigo dentro de suas fileiras, Davi lembrou-se do tempo que passará nos campos de ovelhas, quando enfrentará o leão e o urso pela proteção de suas posses. Agora, ele não lutava apenas por suas ovelhas e soldados, mas pela própria alma de seu filho, que se perdia nas garras da ambição e do orgulho. Ao se encaminhar para o campo de batalha, Davi se ajoelhou. Chorou e pediu ao Senhor que perdoasse Absalão. Ó Senhor, se teu espírito estiver sobre ele, que ele se volte para ti. Que a luz do teu rosto brilhe sobre este coração perdido. Não permitas que a traição o consuma. Milagrosamente, enquanto Davi orava, o céu escureceu mais uma vez, não com nuvens de guerra, mas com algo mais profundo. Era uma nuvem de glória. Ele viu visões de anjos, cada um armado com fé e proteção, descendo em auxílio. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é nosso refúgio. Salmo 46:7. Os filisteus, em meio à confusão e ao clamor, começaram a recuar. Vejam, homens de Judá! O Senhor luta por nós! Gritou Joabe, incentivando a investida. Com corações renovados, os valentes israelitas seguiram Davi com bravura. Entretanto, Davi sentia uma pesada nuvem sobre seus ombros. A vitória física não dissipa a sombra que seu filho lançava sobre seu coração. Ele sabia que a verdadeira batalha ainda se desenrolava não apenas no campo aberto, mas também nos corredores da sua própria casa. A traição, que em breve se tornaria mais evidente, desafiava sua fé e confiança. Com a luta pegando fogo ao seu redor, um mensageiro chegou, ofegante e alarmado. Meu rei, Absalão se proclamou rei em Hebrom e está reunindo seguidores. Ele busca o trono. Um silêncio opressivo recaiu sobre Davi, como se o mundo ao seu redor parasse por um breve momento. Ele enfrentava um dilema que exigia mais que apenas a espada ou o escudo, a escolha entre a realeza e o coração de um pai. No fundo de sua alma, a pergunta ressoava: até onde Davi iria em busca de seu filho perdido? As nuvens que se formavam no horizonte agora não traziam apenas águas de chuva, mas um presságio de lutas e divisões a serem enfrentadas. A batalha não é apenas contra a carne e o sangue, mas contra potestades e forças que querem consumir este reino. Ó Deus, em quem posso confiar senão em ti? O desenrolar dos eventos à frente se tornaria um testemunho de fé, enquanto Davi buscava unificar o reino partindo para um caminho cheio de armadilhas e sombras. Ele não sabia que logo seria chamado a tomar decisões pesadas, onde a linha entre a justiça e a misericórdia se tornaria tênue. O destino de Judá e de seu próprio coração aguardava a revelação de Deus, que surpreenderia a todos, e o plano soberano do Senhor começaria a se desenrolar de tal forma que nem Davi nem Absalão poderiam imaginar. Com o som da batalha ecoando em seus ouvidos, Davi se viu dividido. Ele caminhava em meio ao campo de guerra, onde os gritos de guerra mesclavam-se ao clamor por socorro. Em meio à luta, buscava compreender a profundidade do enfrentamento não apenas contra os filisteus, mas, mais dolorosamente, contra seu próprio filho. O peso da traição de Absalão pesava em seu coração como uma armadura pesada, que o impedia de andar com a leveza que a presença do Senhor deveria conceder. Ó Deus, como poderei enfrentar meu filho? Davi murmurou enquanto se movia entre seus soldados, cujos rostos refletiam tanto a determinação quanto o medo. Ele olhou novamente para o céu, buscando uma visão clara, um sinal que o ajudasse a discernir o que fazer a seguir. A tua palavra diz que a tua graça é suficiente. Eu imploro, Senhor, que a tua palavra prevaleça em meu coração, que eu não perca de vista teus caminhos. Enquanto isso, a batalha prosseguia. Os filisteus, em sua confusão, eram fortemente combatidos. Davi, mesmo sem saber, estava em um momento decisivo. As decisões que tomaria agora moldariam não apenas seu destino, mas também o de Absalão. Com a batalha exigindo seu foco, o coração de Davi se tornava um campo de guerra por si só. Um novo mensageiro se aproximou, a gravidade em seu rosto era visível.
Meu rei, Absalão convocou os líderes de Israel a se unirem a ele. Ele disse que não ficará em paz enquanto você estiver no trono. O coração de Davi afundou diante das palavras. Sabia que as palavras de seu filho não eram apenas gritos de um usurpador, eram a expressão de uma dor profunda que nem o próprio Absalão parecia compreender. Enquanto o sol começava a se pôr, Davi se retirou para um local mais isolado, longe do barulho da luta. Ele se ajoelhou na terra molhada pelo suor e lágrimas de sua alma dividida. Senhor, tu conheces o meu coração. Que farei eu, se a própria carne de minha carne se volta contra mim? Como posso ser rei em uma terra que se divide sob o peso da rebelião? Davi, em suas súplicas, clamou pelo perdão e pela redenção de Absalão. Ele não buscava por guerra, mas sim pela restauração de um relacionamento quebrado. O que poderia parecer fraqueza aos olhos de muitos, era, na verdade, um eco da força que vinha do céu, uma força que transcende a dor e a traição. Ele foi inspirado pelas palavras do salmo que compusera: os justos clamarão, e o Senhor os ouvirá, e os livrará de todas as suas angústias. Salmo 34:17. Mas o que Davi ainda não sabia era que as forças das trevas se aglomeravam ao seu redor. Em algum lugar nas sombras, Absalão, pleno de ambição, ouvia o clamor dos homens que o seguiam. Sua flagelação interna pela disputa e a sua vontade de se impor como rei cegavam-no para a verdade do verdadeiro reino. O pai e o filho estavam despreparados para o que estava prestes a acontecer. Davi, você é um homem segundo o coração de Deus, pensou um silêncio nas profundezas de seu ser. Mas, seu filho está prestes a experimentar as consequências da sua escolha. O cenário estava armado para a maior batalha de suas vidas e não apenas contra inimigos visíveis. E enquanto Davi se levantava, determinado a lutar, uma incerteza lhe enchia a alma. No meio de toda esta confusão, o que Deus está realmente fazendo? A resposta àquela pergunta estava se aproximando como um vento que mudava as direções das nuvens. O plano soberano de Deus se revelaria em um tempo inesperado, ele se movia em meio aos ruídos da guerra e dos corações quebrados. E, como tudo estava se preparando para uma grande reviravolta, a verdadeira luta ainda estava por vir, uma luta com consequências eternas que afetaria o destino de toda a nação de Israel e que, de uma forma desconhecida, se revelaria no coração de um pai e de um filho. Davi ergueu-se do solo ensopado, a determinação ardendo em seu peito, mas a tristeza ainda pesando em seu coração. Ele olhou ao redor e viu seu exército, homens de coragem e fé, mas também homens atormentados pela incerteza. Ressai, homens de Israel! Hoje lutamos não apenas por uma coroa, mas por um lar. Sua voz ecoou como um grito de guerra, e os soldados ergueram suas espadas, clamando pelo avanço. Enquanto a batalha recomeçava, a escuridão pairava sobre o campo. Absalão, do outro lado, liderava seus próprios homens, a paixão pela conquista queimando em seu olhar. Ele mal podia ouvir os gritos de Davi, estava concentrado em conquistar o que acreditava por direito. Assim como o pai, ele enfrentava não apenas soldados, mas suas próprias inseguranças e a sombra do legado deixado pelo rei. A história estava prestes a se renegociar, cheia de reviravoltas e consequências imprevistas. Nas profundezas da batalha, um soldado filisteu questionou a segurança de seu pavilhão. Por que lutamos por um rei que se divide por sua própria carne? Questionou, desafiando a liderança de Absalão. As palavras se espalharam como fogo em palha seca, e logo gritos de dúvida começaram a surgir entre seus próprios homens. A voracidade do desejo de Absalão estava se convertendo em uma tempestade interna. Davi surge em um momento de reflexão. Em um instante de calma em meio ao caos, ele se lembrou de seu encontro com Deus em Hebrom, quando recebeu a certeza da unção. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmo 23:1, murmurou para si mesmo, recordando que a verdadeira liderança não se baseava em forças militares, mas na fidelidade a Deus. Ele se lembrou das promessas divinas e foi tomado por uma paz incomum. Enquanto isto, um familiar mensageiro se aproximou apressadamente do campo de batalha. Rei Davi! Uma notícia surge entre as tropas filisteias. Os homens de Absalão começam a questionar sua lealdade. Existe um murmúrio crescente que pode ser nossa vantagem. Davi ouviu, e uma chama de esperança acendeu em seu âmago. Se tão somente pudéssemos direcionar isso, talvez a divisão em nosso meio possa prevalecer.
Os olhos de Davi brilharam. Reúna os homens, proclamemos que estamos lutando por um fim à ambição, para que possamos trazer nossos corações novamente ao caminho da paz. Ele levantou uma trombeta e a soou, como um sinal que ressoou na alma de muitos. Vários dos que seguiam Absalão hesitaram, o temor tomando seus corações. Esse não é o nosso rei. Deve ser um verdadeiro coração que prevalece. Davi exclamou, e sua voz ecoou pela terra. Mas no seio da batalha, a distância entre os dois líderes se tornava menor. Absalão olhou para cima, percebendo a hesitação de seus soldados. A dúvida ameaçava sua liderança, mas sua própria vontade de poder era feroz. No entanto, o que ele não percebeu foi um embate que não era apenas físico, mas espiritual. O próprio Deus estava movendo as peças em um tabuleiro invisível, uma dança entre o céu e a terra, onde o destino de gerações estava em jogo. Nas profundezas do pavilhão onde as lutas se moviam, um grito de indignação surgiu. Por que lutamos por um homem que não nos vê, enquanto o verdadeiro coração da nação reside no seu rei, Davi? As vozes começaram a se unir numa só como um rugido do céu. A lealdade estava mudando, e a sombra da traição se tornava uma luz dispersa. Davi, percebendo a mudança, buscando a presença do Pai, prostrou-se em oração. Ó Deus, como posso ajudá-los? Reúne o nosso povo sob teu nome. Que a verdade prevaleça e que o amor vença a ambição. Assim, em sua petição ao Senhor, um novo sopro de vida começou a se abrir. Nesse clamor, Davi não só buscava a restauração, mas a conversão de um coração rebelde. Na mesma hora, uma luz sobrenatural começou a envolver o campo de batalha, resplandecendo sobre Davi e seus homens, enquanto nuvens escuras pareciam se dissipar. A batalha, como uma metáfora de redenção, estava prestes a se desenrolar, mostrando que mesmo nas circunstâncias mais obscuras, Deus estava em controle. E naquele momento de súplica e transformação, um mistério se revelaria, mas Davi ainda não sabia. A questão de um destino maior estava esperando ser desvelada, um desfecho que não apenas tocaria suas vidas, mas ecoaria pelas gerações futuras de Israel. O plano soberano de Deus estava apto e não se restringindo apenas ao campo de batalha, mas à reconciliação de um coração partido. Davi continuou em sua oração, sentindo a presença de Deus envolvendo sua alma como um manto protetor. Enquanto as vozes de seus homens se elevavam com renovada coragem, um estrondo de guerra estourava ao seu redor. A batalha estava numa ebulição intensa, mas o coração do rei estava centrado em um propósito transcendente. Ele clamou ao Senhor, dá-me força e sabedoria, ó Deus, pois somente através de ti poderemos encontrar a paz. No campo, Absalão, incapaz de ignorar os murmúrios de desconfiança que ecoavam entre suas tropas, começou a hesitar. As palavras de seus soldados se tornaram um veneno que corroía sua determinação. Como podem duvidar de mim? Pensou, a dúvida se infiltrando em seu espírito já agitado. Ele se lembrou das promessas que lhe haviam sido feitas, a glória, o trono, a aprovação do povo. Mas o que ele não percebeu era que os mesmos ecos da traição que confundiam seus soldados estavam reverberando dentro dele, desafiando suas convicções. Enquanto a batalha se desenrolava, uma nuvem de incerteza pairava sobre Absalão, e ali, um grupo de seus soldados começou a se apartar dele. É em Davi que encontramos nosso verdadeiro rei! Gritaram, quebrando os laços de lealdade ao jovem príncipe e alimentando um espírito de revolta. A desunião crescia, manifestando-se em atos de descaso e desobediência. E assim, a jornada de Davi em busca da reconciliação e do retorno à verdade proferida por Deus não estava apenas em seu íntimo, mas se manifestava visivelmente nos corações dos homens que antes se posicionavam contra ele. Ele via como a luz da verdade, que antes fora obscurecida pela ambição, começava a brilhar novamente. Avante, filhos de Israel! Luta pela terra que o Senhor nos deu. O que não tenho em poder, tenho na fé. Davi clamou, suas palavras sendo como flechas certeiras lançadas aos corações dos homens. Ele sabia que a batalha espiritual era a mais importante, não se tratava apenas da vitória na guerra, mas da restauração do povo a um propósito divino maior. Os que ainda seguiam Absalão olharam para o campo onde Davi estava, e em seus olhos começaram a questionar o que realmente desejavam. Este desejo por um verdadeiro líder, por um coração que os guiasse em direção à verdade, crescia mais forte.
As divisões se aprofundavam, enquanto a batalha física tornava-se apenas um eco do conflito mais profundo que se desenrolava no espírito das nações. Então, em meio à confusão, um grito em alto e bom som se fez ouvir. Era Aitofel, conselheiro de Absalão, cuja sabedoria era reverenciada. Ao ver a hesitação entre as tropas, declarou: se o Senhor estiver com Davi, não conseguiremos vencer a sua mão. O agir de Deus é como uma tempestade que não pode ser detida. Seus homens, agora sem rumo e temerosos, começaram a recuar, a dúvida envolvendo-os como uma nuvem de tempestade. Davi, em seu fervor, ao avistar a fragilidade que se espalhava no campo inimigo, respirou profundamente e levantou a voz novamente. Cada homem sob o céu é chamado para a verdade. Que os leais a Deus se unam ao nosso redor e que nações se lembrem de quem é o Deus de Israel. E então, como que respondendo à súplica fervorosa do rei, uma brisa suave soprou pelo campo, trazendo consigo um aroma doce de esperança e possibilidade. Naquela fração de segundo, a tensão foi palpável, os corações dos homens estavam em um estado de divisão, mas muitos começaram a vislumbrar o que talvez ainda estivesse ao alcance a misericórdia divina. Enquanto isso, no horizonte, onde se encontrava o altar, uma luz resplandecente começou a descer, envolvendo Davi e sua companhia. Ele sentiu um frio percorrer sua espinha, ciente de que a batalha que se desenrolava não era somente no campo, mas uma batalha pela alma do povo de Israel. E assim, diante da incerteza, a fé de Davi ficou mais forte. Ele sabia que, independentemente do que acontecesse, o Senhor estava em controle. A história estava prestes a tomar um rumo que mudaria não apenas a sua vida, mas o destino da nação. Senhor, o que tens para mim? Ele perguntou silenciosamente, enquanto a luz brilhava ricamente na direção do altar, prometendo segredos que estavam mais além do que seus olhos podiam ver. E ali, no limite entre o que era e o que poderia ser, a soberania de Deus estava prestes a ser revelada, trazendo consigo um desfecho que ecoaria pelas gerações, e o futuro de Israel aguardava ansioso pela revelação divina que mudaria tudo. No meio do clamor e da confusão da batalha, Davi sentiu seu coração pulsar aceleradamente como um tambor de guerra na sinfonia de sua alma. Ele olhou para os homens que estavam com ele, valentes que restaram, dispostos a lutar não só por uma coroa, mas por um reino que representava a promessa de Deus. E enquanto a poeira da batalha subia, ele se lembrou das palavras de promessa do Senhor: eu mesmo serei um muro de fogo ao redor, e eu os preservarei. Senhor, clamou Davi, ilumina nosso caminho. Que os olhos de nossa fé vejam com clareza a obra que estás prestes a fazer. Enquanto orava, uma onda de serenidade desceu sobre ele, como se as mãos do Altíssimo tivessem tocado sua cabeça. Ele levantou os olhos para o céu e sentiu a presença do Senhor mais próxima do que nunca. Naquele momento de entrega, Absalão, ainda atormentado pela dúvida, olhou para suas tropas em desagregação. A miúde, se perguntava se ainda poderia reverter a situação. O eco das palavras de Aitofel ainda ressoava em seu espírito: se o Senhor estiver com Davi. A inquietação crescia em seu íntimo, e ele se dirigiu àqueles que ainda seguiam suas ordens: por que hesitam, homens? Não são estes tempos de luta? Não são os nossos corações corajosos? Mas o ardor em suas vozes agora soava fraco, sufocado pela incerteza que se instalara. Enquanto o arrependimento começava a tomar conta de alguns de seus servos, eles trocavam olhares, e lentamente se uniam à voz poderosa que ecoava diante a voz do rei Davi. É ele, o Senhor, quem luta por nós. Sigam-me, se desejam a liberdade e a paz que somente ele pode proporcionar. As tropas de Davi, agora firmes e revitalizadas, riam de energia. Cada palavra sua era como combustível que inflamava a chama da esperança. E então, como um relâmpago que corta a escuridão da tormenta, uma visão se manifestou a Davi. Ele viu, em sua mente, a ascendência gloriosa que Deus prometera a ele e aos seus descendentes. A lembrança da aliança feita com Abraão, Isaque e Jacó pulsava em seu coração e em sua mente, e a certeza da presença do Senhor se tornava ardente. Quem é como o Senhor, nosso Deus? Davi proclamou, sua voz reverberando através da terra. Aqueles que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Os homens ao seu redor ergueram suas vozes em uníssono, suas almas se entrelaçando em um único hino de adoração e resistência.
Aqueles que um dia estavam perdidos em dúvida estavam agora unificados na fé. Mas a batalha ainda não havia sido decidida. À medida que os laços de lealdade se desfez diminuindo a força de Absalão, um novo surgiu em seu espírito, um desejo de reivindicar o que era seu não em submissão, mas em ambição desmedida. Ele se preparou para fazer uma última investida, determinado a lutar até o fim. Escolha, Absalão. Davi rosnou no campo de batalha, sua voz aguda deixando fluir um sentimento profético. Renda-se ao Senhor e recupere o que lhe foi dado por direito, ou perfure sua própria alma na obstinação. A incerteza transformou-se em um turbilhão, enquanto o jovem príncipe se via encurralado em meio às suas próprias trevas. E assim, uma escolha eterna vinha à tona, uma aliança prestes a ser selada não apenas entre o homem e seu próprio destino, mas em confronto com a soberania inabalável do Senhor. Davi entendeu a profundidade de suas palavras e aquilo que se aproximava. Assim diz o Senhor: aquele que se assenta em minha presença encontrará a vida, mas aos que andam em orgulho, a queda os aguarda. A tensão crescia, e a batalha continuava a se desenrolar, agora além da força física, em desespero espiritual e ambição. Os corações dos homens se viam divididos, e a intercessão de Davi invocava um poderoso movimento nas esferas celestiais. Porém, ó Senhor, o que estás prestes a fazer? Qual é o desfecho de todo este clamor? Ele perguntou, sentindo o peso da escolha pairando no ar, assim como sobre o povo. O Senhor, em sua infinita sabedoria, estava prestes a revelar a verdade não apenas para Davi, mas para toda a nação de Israel. E enquanto a luz vindo do altar brilhava ainda mais fortemente, o desenrolar da história revelava um plano soberano que transcenderia a batalha em curso, um plano que afetaria gerações de homens e mulheres, esperando por resposta e esperança. Enquanto o sol começava a se pôr, tingindo o céu de dourado e laranja, o clamor da batalha ressoava ainda mais alto. A poeira subia, misturando-se ao suor e à determinação dos guerreiros. Davi, firme em sua posição, não poderia evitar que sua mente vagasse para as promessas divinas que o acompanhavam ao longo de sua jornada. A memória da unção por Samuel, o carinho de Deus em seus dias de juventude como pastor, e a sinceridade do coração que entregou seus medos e anseios ao Senhor. Ó Senhor, ouve meu clamor! Davi gritou, seus olhos voltados para o céu. Tua palavra diz que em tua presença há plenitude de alegria. Que a alegria de tua salvação abunde sobre nós. Seus homens sentiam a unção nas palavras do rei, uma força se renovava a cada declaração de fé. No entanto, Absalão, o filho amado mais perdido em seu orgulho, observava a cena. Em sua desesperada ânsia de vitória e poder, ele chamou seus comandantes. Reúnam suas forças. Não deixarei que essa corrupção do coração de Davi prevaleça. A revolta em suas palavras refletia a rebelião que se instalava dentro dele. A dúvida estava se transformando em desespero, e em seu íntimo, ele se sentia cada vez mais isolado. Um murmúrio atravessou as tropas de Absalão, os olhares de incerteza se encontrando, medindo o peso da escolha entre o amor por seu líder e a pressão de sua lealdade ao príncipe. Alguns já tinham visto a mão de Deus operando através de Davi e sentiam a urgência de retornar à verdade. Ah, se Absalão pudesse ver, se pudesse entender! Pensou um dos homens, seu coração pesada com tristeza. Davi, percebendo a hesitação no ar, ergueu a voz novamente. Homens de Israel, não se deixem levar pela rebeldia e pela vaidade. O Senhor é nossa esperança, nossa fortaleza. Ele nunca falhou com seus servos que a ele clamam. Este apelo não só tocou seus homens, mas também foi como uma espada que perfurou o coração de alguns que estavam ao lado de Absalão. No meio da batalha intensa, Davi aguardava um sinal de Deus. Ele se lembrou de quando, derrotado pelos filisteus, clamou ao Senhor, e este lhe respondeu com um estrondo. Senhor, onde está teu braço poderoso hoje? Ele orou. As nuvens pareciam pesar sobre a terra, como se todo o céu estivesse testemunhando o drama que se desenrolava abaixo. Enquanto isso, sobre as colinas, o olhar de um mensageiro afligido buscava a direção de Davi. Rei, notícias de Absalão não são boas. Ele está determinado a atacar ainda com mais força. A urgência se fez presente, e Davi, que não desejava o mal de seu próprio filho, sentiu uma nova carga sobre seu coração. Que seja feita a tua vontade, ó Senhor,
e não a minha. Murmurou, seu espírito irrompendo em adoração. Neste momento tenso e crítico, uma nuvem escura começou a girar acima do campo de batalha. Os olhos dos guerreiros se levantaram, e um assombro tomou conta de muitos. O que é isso? Cochicharam. A resposta parecia audível em meio ao gorgolejar do vento. Uma voz serena e poderosa ecoou entre eles, transparecendo a presença do Altíssimo. Assim diz o Senhor, a batalha é minha, e eu entregarei a vossa vitória. O eco parecia preencher cada coração com um significado profundo. Davi sorriu, entendendo que mesmo nas horas mais sombrias, Deus poderia trazer luz e revelação. Levantemos nossos olhos para o Seul, homens. É do Senhor que vem a vitória. Enquanto as tropas de Absalão se preparavam para atacar, um clamor elevado se entrelaçou com as vozes de confiança dos soldados de Davi, ecoando uma espera ansiosa. O céu, que refletia as intenções terrenas, estava prestes a se abrir de forma sobrenatural. Mas o que teu plano, Senhor? Qual é o desfecho de tudo isso? Davi questionou ao filho do homem, ciente de que a resposta não tardaria a chegar. A batalha ainda não havia sido decidida, e o Senhor, soberano em seu trono, estava prestes a revelar um enorme desígnio que não apenas diria respeito a esta luta, mas a todo o futuro da casa de Davi, um plano que duraria por gerações. Assim, enquanto a tempestade se aproximava, a verdadeira batalha começava a ser desenhada nos céus. Enquanto a tensão pairava sobre o campo de batalha, Davi sentiu uma presença sobrenatural envolvendo. O murmúrio do exército de Absalão crescia à distância, mas no coração do rei, uma paz inexplicável começou a se estabelecer. Ele estava ciente de que a vitória ou a derrota não seriam definidas apenas pelas espadas e lanças, mas pela mão poderosa do Senhor. Ó Senhor, confio em ti! Davi exclamou, como se sua voz pudesse atravessar as nuvens carregadas de temor que se acumulavam no céu. De repente, um vento forte surgiu, levantando a poeira da terra, quase como se uma força invisível estivesse prestes a atuar. Os soldados, tanto de Davi quanto de Absalão, sentiram um estremecimento que penetrava seus corações, como se as sementes do destino estivessem sendo semeadas naquele momento. Foi então que Davi, em sua busca por direção, lembrou-se do que o Senhor lhe havia revelado em tempos passados. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, murmurou para si mesmo, relembrando a promessa de provisão e proteção divina. Ele fechou os olhos, buscando uma conexão mais profunda com o Altíssimo. Em meio ao clamor da batalha que se aproximava, uma visão começou a se formar em sua mente, o futuro da sua linhagem, uma geração que ainda não havia nascido, mas se tornaria a chave para a realização do plano de Deus. Absalão, percebendo que a hesitação se espalhava entre seus soldados, levantou sua espada e gritou: nenhum homem pode ser fiel a um rei que falhou em sua fé. Levantem-se e lutem comigo, pela honra de Israel. O espírito de rebelião ardia em seu peito, mas, em seu íntimo, uma dúvida sussurrava. Eu sou o verdadeiro rei. Devo tomar o que é meu por direito, pensou, enquanto seu olhar se fixava em Davi, que permanecia inabalável em seu amor pelo Senhor. Naquele exato instante, um mensageiro celestial desceu sobre o campo, iluminando as trevas que cercavam Davi. Os homens, paralisados pela luz, começaram a ouvir o sussurro do Espírito, promessa da aliança, lealdade eterna. O que está prestes a acontecer moldará o futuro de um povo. Não veem? A batalha do Senhor se aproxima. Os que estavam ao lado de Davi, tocados pela presença palpável da glória divina, se encheram de coragem. Avancem, não temam. O Senhor irá à nossa frente. Davi bradou, sua voz vibrando com a unção do céu. As tropas que formavam sua frente, agora, tomadas por fé renovada, ergueram suas armas, unindo-se em clamor. O som ecoou como um rugido, misturando-se com o vento, e o exército de Absalão hesitou ao ouvir aquele uníssono espiritual. Entretanto, Absalão olhou para as nuvens sobre suas cabeças, agora pesadas com raios que pareciam dançar como serpentes. Uma inquietação abateu-se sobre ele. O que é isso? Perguntou, quase que para si mesmo, enquanto seu espírito lutava entre a certeza do direito de governar e a incerteza da presença divina. Os céus, carregados de expectativa, estavam prestes a manifestar a intervenção de Deus. Absalão,
Você está em luta contra a vontade do Senhor. Davi soltou mais uma vez, sentindo a proclamação divina correndo nas veias. Mais do que um pai em conflito, ele era um porta-voz da revelação do céu, e o peso da visão, agora claro, alagava seu coração. Pontos relâmpagos cortavam o céu, suas luzes revelando no campo a gravidade do conflito. Os soldados pararam por um momento para contemplar a cena extraordinária jogada à sua frente. O Deus de Davi é o verdadeiro soberano! Exclamou um deles, um antigo guerreiro que se lembrou dos tempos da unção. E assim, enquanto as duas forças se preparavam para um embate que mudaria a história, a voz do Senhor soou mais uma vez nas alturas: a luta é minha, e por meio dela, um novo alvorecer surgirá para a casa de Davi. Meu plano será cumprido. Diante de tão grande revelação, a batalha estava prestes a começar. O que Absalão não sabia era que os leões da promessa estavam se posicionando, prontos para se manifestar. E, conforme a tensão aumentava, a pergunta pairava no ar: qual seria o resultado da resistência humana diante do propósito soberano de Deus? O destino de gerações estava em jogo, e Davi, em um momento de contemplação profunda, esperava por mais clareza do Senhor. O que mais estão prestes a ver, ó Deus, na tua grande obra? Enquanto as forças de Davi e Absalão se preparavam para o clímax da batalha, uma tensão estrondosa pairava no ar. O céu, manchado de nuvens escuras, parecia estar em sintonia com a gravidade do momento, enquanto relâmpagos cortavam a escuridão como mensagens de um Deus que estava se movendo em favor de seu povo. Os corações acelerados de soldados e comandantes reverberavam a incerteza e a determinação, mas em meio ao caos, uma certeza começou a emergir nas profundezas do espírito de Davi. Naquele instante, as lembranças das promessas divinas que o cercavam estavam frescas em sua mente. Cada palavra, cada visão de futuro lhe vinha como um bálsamo para sua alma atormentada, fazendo com que ele se erguesse com um novo vigor. Ele olhou para seus homens, para aqueles que havia liderado em muitas batalhas, e suas vozes se entrelaçaram em um clamor unificado. Estamos aqui por um propósito maior, por uma aliança que nos faz um. Davi proclamou, sua voz penetrante como o próprio trovão. Vamos lutar não apenas por esta terra, mas pelo futuro da nossa nação, pela promessa que Deus nos confiou. Os guerreiros de Davi, inflamados pela convicção e pela unção do Senhor, ergueram suas armas em resposta ao chamado do rei e avançaram com coragem. No entanto, do outro lado do campo, Absalão sentia o peso da dúvida crise em seu coração. Ele olhou para o rosto de seus seguidores, buscando a determinação que já não era tão forte como antes. As palavras de Aitofel ecoavam em sua mente: se o Senhor estiver com Davi. O turbilhão da ambição em seu interior começou a se misturar com uma sombra de medo, complicando o desejo de provar sua força e domínio. Enquanto Davi e seu exército se preparavam, ele lembrou-se das palavras do salmo que havia cantado em tempos passados: o Senhor é bom, é refúgio em tempos de angústia, na 1h07. Ele sabia que tinha essa promessa sobre ele não apenas para sua vida individual, mas para todo Israel. Assim, em oração fervorosa, ele se agarrou àquela verdade. Ó Deus, uma vez mais, traz-nos proteção. Que a tua mão potente nos guie nesta batalha e que nossos corações conheçam a tua paz. Neste clamor, enquanto Davi se entregava à vontade de Deus, sinais portentosos começaram a surgir. Relâmpagos dançantes não apenas iluminavam o céu, mas também pareciam fortalecer os homens de Davi com uma energia sobrenatural. O próprio Espírito do Senhor começava a se mover sobre o campo, quebrando as barreiras do medo e da dúvida. As palavras do rei ecoavam como um desafio aos céus, ressoando ao longo do campo de batalha: que o Senhor lutará por nós, e nós descansaremos nele. Naquele exato momento, as hostes filisteias, comandadas por Absalão, hesitavam ao ouvir as exaltações e clamores de fé de Davi. No acirrar do conflito, o espírito de divisão que cercava Absalão se intensificava, as vozes de seus homens clamando por um verdadeiro rei tornaram-se impossíveis de ignorar. A dúvida que antes era uma leve sombra em seus corações agora se tornava uma tempestade que os fez questionar suas lealdades. A primeira investida foi feita. Davi avançou em direção a seu filho, fazendo questão de mostrar que aquele combate não era apenas sobre um trono, mas sobre a sobrevivência e o futuro de todo um povo. Absalão! Davi bradou, sua voz misturando-se ao rugido da batalha.
Renda-se ao Senhor. Não é tarde para você voltar. O mesmo Deus que me ungiu pode restaurar nosso relacionamento. Porém, a resposta de Absalão estava enraizada em um orgulho que não permitia rendição. Ele levantou sua espada, seus olhos carregados de uma determinação inabalável, e gritou para seus homens: lutem, pelo que é nosso. Ousadia e glória estão de nosso lado. Com isso, a barreira entre pai e filho se tornava mais forte, como uma espada erguida em rebelião. Enquanto os seguidores de Davi e Absalão se arremessavam uns contra os outros, o céu respondia ao clamor da terra. Davi, percebendo que a verdadeira batalha não era apenas física, mas espiritual, começou a orar silenciosamente em busca de direção. Ele sabia que a mera luta de espadas não determinaria o resultado, seria a intervenção divina que decidiria o destino de Judá. Que tua vontade se cumpra, Senhor, e que a verdade prevaleça. E quando Davi ergueu seus olhos, uma luz radiante emergiu das nuvens escuras, quase como se uma cortina estivesse sendo puxada, revelando a glória e a presença de Deus. Os ventos uivantes que antes traziam desespero agora eram soprados pelo poder celestial da vitória. Em meio ao clamor, os soldados de Davi sentiram a força renovada pela presença de Deus, e a coragem fluiu como um rio invencível por suas veias. As duas forças colidiram com um estrondo que ressoava como uma tempestade. Mas o que Davi não sabia era que mesmo no meio da batalha, uma revelação poderosa estava prestes a ocorrer, uma intervenção divina que mudaria não apenas os rumos da batalha, mas também os corações de todos os envolvidos. Assim, entre o clamor e o caos, a verdadeira luta pela alma de seu povo e por seu filho se intensificava. Davi sentiu que o desenrolar dos acontecimentos estava profundamente enraizado nos planos soberanos de Deus, que, por fim, se revelaria de uma maneira que deixaria todos atônitos. O que estava prestes a acontecer não era somente uma batalha física, era uma luta pelo destino e a redenção, e o plano eterno de Deus estava prestes a se manifestar,